Como é que pessoas comuns, sabe, pessoas com família, com trabalho, de repente se tornam capazes de uma crueldade que a gente mal consegue imaginar? Pois é essa pergunta que o Augusto Cury tenta responder no livro dele, O Colecionador de Lágrimas. E é exatamente na psicologia por trás do Holocausto que a gente vai mergulhar agora. Olha, o livro propõe uma viagem que não é só pelos fatos históricos, mas sim para as profundezas da mente humana, bem nos seus momentos mais sombrios. A ideia aqui é tentar entender as engrenagens psicológicas que permitiram tanta brutalidade, para que aquela frase "Holocausto nunca mais" seja mais do que um slogan, né? Que seja algo que a gente constrói ativamente no dia a dia. E essa frase, gente, ela resume a ideia central de tudo isso. O autor defende que olhar para o passado, não importa o quão doloroso seja, não é bem uma escolha, é uma necessidade. O ponto crucial é este: entender o que aconteceu é a única ferramenta real que a gente tem para garantir que aquilo não se repita. E isso já nos leva para a primeira grande questão do livro. Por que, afinal, insistir num tema tão pesado? Por que não simplesmente, sei lá, virar a página e seguir em frente? A resposta do Cury é, na verdade, um chamado à nossa responsabilidade. A análise aponta 5 razões que são cruciais. Primeiro, porque é parte da nossa história, não tem como fugir. Segundo, porque os mesmos padrões podem voltar a aparecer, só que, sabe, com uma cara nova. Terceiro, uma educação que só ensina sobre átomos, mas não sobre altruísmo, ela não nos protege de verdade. Quarto, e essa parte é fascinante, porque encarar a dor nos torna emocionalmente mais fortes, mais saudáveis. E por último, porque a grande maioria das pessoas simplesmente não tem ideia da real dimensão do que aconteceu. Agora, vamos avançar um pouco para ver como o livro aprofunda isso na psicologia de quem cometeu os atos. A obra nos desafia a ir além daquela ideia mais simples de que todos eram monstros desumanos desde que nasceram. Essa pergunta que foi feita por um guia em Auschwitz para o próprio autor é o centro de tudo. Pensa bem, será que os milhares de oficiais nazistas eram todos psicopatas no sentido clássico da palavra? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa e, sinceramente, bem mais perturbadora. É aqui que o Cury introduz uma distinção fundamental. De um lado, existe o psicopata estrutural, que é aquele cuja mente foi moldada por traumas muito severos. Do outro, tem o psicopata funcional. Esse não precisa ter essa origem traumática. A mente dele é mais frágil, suscetível a ser treinada, sabe, adestrada por ideologias radicais até ser capaz de cometer as mesmas atrocidades. E aqui está a conclusão que dá um arrepio. Mentes que não eram, em sua essência, doentes, se tornaram ferramentas da crueldade. Pessoas que em outro contexto poderiam ter sido nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, foram transformadas em agentes do extermínio. Isso nos leva a um dos pontos mais altos da crítica do livro. Como a sociedade moderna, com todo esse foco em dados e lógica, pode acabar nos deixando anestesiados, dessensibilizados para o sofrimento humano. E essa frase resume tudo perfeitamente. O autor argumenta que o nosso sistema de pensamento, muito focado em lógica, em matemática, acabou meio que sequestrando a nossa emoção. O sofrimento para de ter um rosto, uma história, e vira só um número num gráfico. 700 mil em Treblinka. 600 mil em Belzec. 250 mil em Sobibor. E é exatamente esse o ponto, entende? Por trás de cada um desses números existia uma vida, uma história, sonhos, lágrimas. A proposta do livro é resgatar essa humanidade que se perdeu nos dados, nos forçando a perguntar quem eram essas pessoas. Se essa ideia de humanizar a história faz sentido, de resgatar as pessoas por trás dos números, deixa um comentário aqui embaixo. É uma forma excelente de a gente continuar essa conversa. E claro, aproveita para curtir este conteúdo, seguir o canal Pneuma BR e ativar as notificações para não perder as próximas análises. Certo. Então como é que a gente sai desse ciclo? Se a história pode sim se repetir, o que a gente pode fazer para construir um futuro diferente? A parte final da análise do Cury foca exatamente nisso. A solução, segundo o livro, está numa verdadeira revolução na educação. Uma educação que não só informa, mas que forma seres humanos, que ensina resiliência, altruísmo, que desenvolve empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que nos treina para o diálogo, sabe? Para expor ideias sem precisar destruir as dos outros. E, acima de tudo, que nos faz enxergar que somos todos parte de uma única família, a humanidade. Então, o ponto crucial aqui é este. A responsabilidade é coletiva. O silêncio diante da injustiça, a omissão, também são formas de participação. A paz
e a humanidade exigem uma postura ativa de cada um de nós. E para fechar, a obra nos deixa com esta reflexão final. O Curie distingue o ser autônomo, que é aquele que constrói a própria história, que tem consciência crítica, do autômato, que apenas obedece ordens e abre mão de pensar. Milhões se tornaram autômatos no regime nazista. E hoje, o quanto somos levados por ideologia sem questionar? O quanto somos realmente autônomos nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos? Ou será que somos só autômatos repetindo o que nos é dito? A pergunta fica no ar.